Papo reto ou papo torto? Ah, tá pensando que não teria? Tem o papo reto, o papo torto, um papo especial de carnaval. Não é verdade? Eu digo para vocês que o carnaval é algo que sempre me entusiasma. Não que eu seja carnavalesco, não é verdade. Eu sou mais de observar do que praticamente de participar. Embora na minha juventude eu tenha participado por muitos bailes carnavalescos, né? Aqui naquela época era assim, haviam os clubes e existiam os bailes de carnaval. Hoje a coisa é mais democrática. Hoje, por exemplo, eu estava vendo agora há pouco pela cobertura da TV Globo, parabéns à cobertura, né? Porque na verdade está sendo excelente, né? E mostrando que vai começar o bloco da Ludmilla lá no centro da cidade. E esse bloco deve arrastar 1 milhão de pessoas. Então passou a se tornar mais democrático. Você vai brincar, encontra com todo mundo, e a coisa até aqui está muito bem policiada. Que maravilha, não é? Então, realmente, notadamente os mais jovens, um ou outro mais velho, evidente, mas a maioria que tem mais energia é a turma dos mais jovens, né? Que vão para os diversos blocos, a exemplo do bloco da Ludmilla, que vai arrastar 1 milhão de pessoas, segundo as previsões. Então, eu tinha que fazer um papo falando da coisa mais Brasil que eu conheço, a maior brasilidade que existe, quer queiram, quer não, quer gostem, quer não, na verdade é algo expressivo por demais, e não só pela capacidade de sambar, pela capacidade das alas, as diversas alas se apresentarem, mas principalmente pela criatividade dos artesãos. Eu fico impressionado, muito impressionado. Vou lhe dizer para você o que essa noite eu tive vendo através da televisão. Na verdade, não tinha planejado ir à avenida, porque queria absorver tudo aquilo que a televisão pode mostrar. É que nem jogo de futebol. Você vai no jogo, é festa, é muito bom, é maravilhoso e tal. Só que você vê muito pouco do que pode ser visto depois, quando você vê, digamos, o videotape, na época era videotape, não é repetição, hoje digital, do jogo. Você vê muito mais, porque as câmeras têm o poder de fazer com que você veja muito mais. Então é isso, quer dizer, então eu priorizei ver esse trabalho bonito que foi feito e que realmente, nos meus destaques, tanto a série Ouro, para mim, seria surpresa se pelo menos não fosse bem classificada a Império Serrano. Fantástico desfile da Império Serrano. Eu gostei muito, não que não tenha gostado das outras, pelo contrário, Portela também estava muito bem, etc. E que tais a Mangueira, todo mundo com uma qualidade excepcional. E eu acho que posso dizer isso, porque vejam vocês, em 1984, eu sou um veterano da imprensa, não é isso? Você sabe, em 1984, quando inaugurou a Marquês de Sapucaí, nós estávamos lá pela Manchete, eu, o J. Abud, falecido, que Deus o tenha, e também o nosso querido Amaury Santos, né? E fizemos a transmissão, e foi quando o Leonel de Moura Brizola, que era governador, né, fez com que o desfile da Presidente Vargas, que era na Presidente Vargas, e era uma coisa que nem tinha muita graça, quer dizer, do ponto de vista da farra, tudo bem, mas do ponto de vista de criatividade, pouco se fazia com relação aos de hoje, né? Porque, obviamente, a pista que era dada para o desfile era mais estreita, a pista do centro ficava liberada, etc. e que tais. Quando chegou o governo de Brizola, foi quem realmente motivou a feitura, o aproveitamento da Marquês de Sapucaí. E aí foi feito o sambódromo, e o sambódromo foi feito de uma maneira muito interessante. Olha, Luiz Henrique Oliveira, alô, Luiz Henrique Oliveira, Cida Souza, beijo grande, Maria Fialho, minha querido ouvinte de tantos anos também, o Valdir Luiz, esse grande mestre da comunicação, outro dia me deu uma alegria de, através do Márcio Assis Brasil, mandar um elogio, dizendo que eu preciso voltar para o rádio e tal. Quem sabe, né? Quem sabe? Esse ano está programado uma viagem que eu tenho de fazer para Portugal e Europa, né? Mas quem sabe after, quem sabe depois, estou chique, né? Pois é, quem sabe? Vontade não falta. Então o que eu devo
devo dizer para vocês é o seguinte, quer dizer, estava eu falando dos desfiles da Marquês de Sapucaí. Então, o primeiro desfile que aconteceu na Marquês de Sapucaí, nos anos 80, nós estávamos lá à frente da Rádio Manchete, né, com um trabalho muito bonito e permitido pela turma da direção da Manchete, que foi muito importante. O Carlos Gomes, olha, bom dia, amigo, essa coisa do desfile com Lula só serviu para prejudicar a escola. Política no carnaval não combina e é mais... Não concordo que ele seja cachaceiro, não. Eu acho que isso é preconceito. Sabe por quê? Porque quem na sua vida em algum momento não tomou cachaça? Né? Muita gente não tomou, é verdade. Agora, isso não faz ninguém cachaceiro. Você nunca viu o Lula meio que tonto. Eu acho que é um direito, tanto a escola de Niterói poderia fazer o belo desfile que fez, homenageando um cidadão que quer você goste ou não, quer você queira ou não. É um mito em termos de Brasil, porque é realmente um estadista, entendeu? E na verdade, aquilo foi espontâneo. Agora, por outro lado também, poderia, da mesma forma, uma outra escola tentar homenagear o que está preso, até Bolsonaro, não poderia? Agora, não houve esse movimento espontâneo. Aí aqueles adversários podem começar a dizer o seguinte, não, porque isso aí é dinheiro, milhões e tal. São infelizmente ignorantes, não no sentido da ofensa, porque acontece o seguinte, o carnaval, ele retorna para o Brasil, principalmente para o Rio de Janeiro, cerca de 2 bilhões e 600 milhões, na presença de 2 milhões de turistas, muitas vezes até mais. Então o carnaval é algo extraordinário, não atrapalhou nada, pelo contrário, eu acho até que, de uma certa forma, Gomes, você tem razão quanto a misturar política, é complicado, mas isso é uma coisa espontânea. Agora, se alguém vai me homenagear, imagine, eu não mereço tanto, se fosse me homenagear, eu não vou. Quer dizer, eu não vou aparecer. Pode dar problema? Pode dar problema. Na verdade, essa direita, vamos ver, ela está tão atingida por tudo que aconteceu, notadamente no governo Bolsonaro, você está me entendendo, que ela está desesperada. As pesquisas todas dão à frente o Lula. Essa é que é a realidade. Quer você goste, quer você não goste, quer eu goste, que eu não gosto. Agora, o fato de, digamos assim, uma escola homenagear um político, um presidente, você pode dizer, não, o ideal seria, até o risco da própria escola, que eventualmente isso pode influenciar e a história não atingir lá a permanência, que foi a primeira vez que essa escola participou, e participou brilhantemente, independentemente das coisas. Só que eu acho que certas coisas poderiam, sem ter política, se possível, realmente. Mas também nada indica que a outra pessoa não goste, que deva ter política, né? Quer dizer, ou goste, perdão. Então é muito relativo, acho que não prejudica a escola, acho que o Brasil está numa fase que tem dificuldades grandes, como sempre teve, e as dificuldades notadamente da criminalidade, viu, Carlinhos, que estão dizendo por causa daquela política que foi um dos motivos que elegeu o senhor Bolsonaro, e aquela política de liberar arma para todo mundo. E aí o que acontece? Você vê gente que nunca teve dinheiro para comprar uma faca com um revólver. Mas por quê? Porque os grupos de criminosos que dominam amplas áreas do Rio de Janeiro há muitos anos, portanto não é uma responsabilidade só deste governo do Estado, mas de todos eles que assim o permitiram, e mais este. Então esses chegavam, um exemplo na novela que agora está com a favela da Chacrinha, e dizia, olha aqui, o senhor é um morador, o senhor é trabalhador e tal, mas o senhor vai comprar aqui 3 revólveres, não sei o quê, o senhor tem quantos filhos? 1, 2, 3, o senhor vai comprar, e na verdade ao comprar esses revólveres, o senhor depois transfere para nós. Então o que acontece? O resultado disso é que os marginais estão armados até os dentes. Então, infelizmente, é o que nós vemos agora, mas isso é no mundo inteiro. Isso não é uma particularidade do Brasil. Isso não é.
Sabe o que aconteceu em Londres outro dia? Não sei se você viu, se acompanhou no jornal. Londres, a elegante Londres, dois caras de máscaras foram lá, deram marretadas no vidro de uma joalheria às 3 horas da tarde. E encheram tudo no saco, uma coisa até hilária, porque do outro lado estava um funcionário tentando tirar da mão dos marginais, não deram um tiro, mas saíram correndo com a digamos assim, as joias. Então é muito relativo, isso aí é desespero da oposição, que sabe que o candidato, o filho do Bolsonaro, é muito fraco, mas ele foi eleito. Claro que o pai se tornou muito forte diante daquilo que ele prometia e que não fez. Essa é a realidade. Marcos Stefano, um abraço para você, mas aqui em Niterói todos foram contra, todos aqui foram contra, não sei, todos da sua relação, é muito comum isso. Se você me perguntasse, se eu fosse conselheiro do presidente Lula, eu diria, olha, não tem necessidade, né? Mas eu não posso fazer isso porque não há censura no Brasil mais. Então o que acontece? Porque ele é de tamanha grandeza, que eu vou te dizer como político. Eu estava na Europa, você é europeu, que sei se é uma figura importante lá de Niterói, você foi dono ainda de grandes academias de jiu-jitsu e tal. Então eu me lembro que naquela época se falava um monte de coisas, porque era véspera, foi em 2022, né? Justamente onde mais tarde seria eleito o senhor Bolsonaro. E eu me lembro que as pessoas endeusavam, não o Bolsonaro, mas o Lula. É uma figura a ser estudada efetivamente. Ele merece, independentemente, no meu entendimento, independentemente dessa homenagem que foi feita agora, que vai dar armas, entre aspas, porque não vai dar em nada, vai dar armas, entre aspas, da oposição, que não tem ninguém à altura para poder competir, para tentar, pelo menos, bloquear junto ao Supremo, bloquear ao eleitoral, na verdade, bloquear a tal candidatura. E aí, quer dizer, é sarna para se coçar, e se coça quem pode fazer melhor. Então, não tem, no meu entendimento, não vai ganhar, fez um belo trabalho, a meu ver, do ponto de vista plástico, não vai ganhar. Amigo, faz um apelo aí para tirar o Diniz do nosso Vasco, e continuo que agora também o nosso tempo todo mastigando chiclete virou Lancelotti. É verdade, é verdade. Eu tenho procurado saber, gostaria de saber do Pedrinho, né, exatamente o que ele pensa, porque o senhor Fernando Diniz, até agora, no meu entendimento, eu não estou lá próximo, não estou dentro do vestiário, mas como se diz na fala, perdeu o vestiário. Entendeu? Perdeu as pessoas o apoio dos jogadores. Ele mesmo procura justificar, recentemente, ele é um psicólogo, né, mas pelo visto não entende muito ainda da própria psicologia, quando ele foi flagrado com aquela cena lamentável, lastimável, humilhando os jogadores em campo, né? Depois ele viu uma entrevista dele dizendo o seguinte: não, eu sou duro, mas eu nunca humilhei uma pessoa sem ter o sentido de melhorar. Eu não entendo que seja isso, eu não entendo. E eu acho que a pessoa que é humilhada também não esquece. Eu trabalhei e trabalho há tantos anos na comunicação, são 63 anos, né? E este ano, com a graça de Deus, eu farei 80 anos, portanto eu sou um veteraníssimo, né? Então o que acontece? Eu nunca fui admoestado dessa forma por um diretor. E se assim eu fosse, eu largaria na mesma hora. Só que no rádio você pode ganhar razoavelmente bem, mas não é tão bem quanto ganham os jogadores no dia de hoje. Então o cara que ganha 500 mil, o cara que ganha 600 mil por mês, que ganha 1 milhão por mês, o cara engole, mas não esquece. Ele é um chefe de família. Será que o cidadão, o senhor Diniz, não percebe isso? Que tem que mudar? Faz uma gritaria nas vésperas do jogo, uma berraria, achando que isso de alguma forma vai estimular as pessoas? Então, como outros técnicos, a exemplo do Ancelotti, como é que outros técnicos têm o êxito que ele não teve até hoje? Outros e muitos que você pode apontar. Então eu concordo com o que você falou. Eu acho o seguinte: mais uma derrota, já passou do momento. Pode ser até que ele venha a ser técnico amanhã de um outro
de um outro time, de um outro clube, e até consiga, porque dizem que ele é um bom técnico, dizem. Eu não jamais acompanhei, não posso dizer se é bom ou se é mal. Eu até tenho a esperança de que seja em benefício do Vasco da Gama. Agora, não é possível. Você tem 12 partidas hoje, 12 partidas. Se eu estiver errado, por favor, me corrija que eu estou falando de memória. 2 empates. E os outros 10, ou 9 talvez, derrotas? Quer dizer, vai esperar mais o quê? Muito bem, Carlinhos, um abraço para ti. Mas aí, voltando à história do carnaval, que é o objetivo principal desse papo reto ou papo torto, eu acho admirável, porque em nenhuma parte do mundo, e olha que eu já visitei muitos países, em nenhuma parte do mundo você encontra um carnaval com a riqueza de detalhes que você tem no Brasil. E o mais admirável, existe ainda a cidade do samba aqui no Rio de Janeiro. Estou falando só do Rio de Janeiro, mas poderia falar em São Paulo, que veio um pouquinho atrás, mas que faz um trabalho muito bonito. A cidade do samba tem barracões para as diversas escolas, mas barracões enormes. Eu já estive lá algumas vezes na época da Rádio Tupi, que era ali na Rua do Livramento. Esses barracões, na verdade, são fábricas de arte. A capacidade do povão que trabalha o ano inteiro para fazer o carnaval. Aí vem uma pessoa mal informada, para não dizer outra coisa, dizer o seguinte: isso não dá dinheiro para ninguém, o governo investe, o governo nenhum investe, o governo possibilita a festa. O investimento é feito por grandes empresários que são apaixonados, ou seja o que for, até jogo do bicho, que é o caso da Mocidade. Mas é aquela história, é uma realidade do Brasil, né? Então, o que acontece? Eu fico impressionado a qualidade dos carros alegóricos. É uma coisa impressionante, e a beleza das fantasias. Carlos Gomes dizendo: eu acompanho o carnaval há muito tempo, até abri o carnaval com o rei e a rainha Marli Mendes, época da Portela e Beija-Flor, até a rainha eu também namorei. Uau! O presidente da Rio Tour, Roberto, ele achou Roy, fomos, não entendi, aqui a coisa, carnaval como Carlinhos Maracanã, tá legal. Então veja você, se acompanha o carnaval. Eu estava na abertura da Marquês de Sapucaí, transmiti inteiro, e nós fomos considerados heróis daquela época. Sabe por quê? Porque o desfile, se há de se lembrar, era uma noite só. Então começava às 7 horas, 8 horas da noite, e foi terminar 1 da tarde. E 1 da tarde saímos eu, o falecido Abud e o nosso querido Amaury Santos, meio que descadeirados. Foi o ano em que a Manchete, a Globo havia brigado com o governo do Brizola havia brigado com a Globo. Então o que aconteceu? A Manchete tomou conta. Pela Manchete foi a TV, transmitiu, e a rádio também. Então estou lá nessa época, quer dizer, transmiti 2 ou 3 carnavais pela Manchete, transmiti 4 ou 5 carnavais pela Tupi, né? Então eu gostava de transmitir para perceber as coisas todas do carnaval. O que eu quero dizer é o seguinte: a melhoria que aconteceu e que acontece a cada ano, isso é arte popular legítima. Arte popular legítima. Algumas religiões desconsideradas, porque na verdade são aquelas graneiras, por assim dizer, começam, fazem aquela não é nada disso. Isso é arte popular. O resto é conversa. Ou seja, tudo é uma briga pelo larjan. Você sabe que é larjan, né, o Carlos Gomes? É o dinheiro. Não existe almoço de graça. Correto? Então é aquela história, quando você percebe alguma coisa que vai tomar o dinheirinho santo que você recebe, na verdade aí você começa a dizer: não, é obra disso, é obra daquilo. Não, tem que homenagear todas as pessoas, inclusive as religiões afros, tem que ser homenageadas sim, porque foi uma crueldade que o Brasil fez, e também os nossos irmãos portugueses, quando permitiram que se fizesse a escravatura no Brasil. Então alguma coisa tem que mudar. Como diz a FIFA, negativismo nunca, e racismo nunca, jamais. Eliane Faixas, um abraço para você, né?
O Carlinhos dizendo que me conheceu na Rua do Livramento, é verdade, é verdade, é verdade. Rua do Livramento nós trabalhamos muitos e muitos anos, até que fomos para São Cristóvão. Depois, então, foi quando eu tenho alguns livros que estão vendendo fora do Brasil, também de autoria minha. Então o que acontece? Eu tive que passar, como passei no ano de 2022, 6 meses na Europa. E agora, quando chegar em junho, irei passar, se tudo correr bem, né, 2 meses e meio. Então a gente vai expandindo os canais de comunicação, né, sem pretensão, sem exagero, mas vamos expandindo esses canais de comunicação. Mas então eu posso dizer, como você também pode dizer, Carlinhos, que eu não conheço no mundo nenhuma manifestação cultural da magnitude da Marquês de Sapucaí. Não conheço. Porque, por exemplo, existem as procissões religiosas, mas elas são, na verdade, um esforço bacana, bonito, cada qual esforça da sua maneira, a maneira de chegar a Deus, né? Mas aí já é uma procissão, né? Ela não pode ser muito diferente, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela espírita, o que for, né? Mas o carnaval não. O carnaval, ele obriga a criatividade. Nossa, teve um leão agora que passou, pena que eu anotei hoje, logo mais, vai ter a Tuiuti, né? A Tuiuti, perdão, a Unidos de Vila Isabel. Alô, Marquinhos secretário, alô, Marquinhos secretário, já estou todo o clima, hein? A Grande Rio e o Salgueiro, meu Deus do céu. E você ainda teve Portela maravilhosa, com a Zezé Ferreira, aquela turma toda, né? O marido dela, aquela família que tem lá. Alô, alô, Portela, a Mangueira, Estação Primeira de Mangueira, que é uma tradição. Isso mostra claramente às nossas autoridades o que pode este povo quando receber efetivamente a criatividade e a capacidade do governo, que infelizmente quaisquer governos que nós tenhamos, nós temos profissionais do terno e gravata, que estão muito mais olhando para si mesmos do que propriamente para a população. Essa vergonha que foi feita no Senado Federal e também com a aprovação, aliás é o contrário, da Câmara Federal para o Senado Federal, e que foi desativada pelo ministro Flávio Dino, é uma loucura. Quer dizer, um cara desse é eleito, vamos supor, você é dentista, mas você é popular, então você ganha, digamos, um bom salário, ou 15 mil, ou 20 mil por aí, já é algo extraordinário para cá. Aí você se torna eleito e vai ganhar 46 mil, que é o salário de um deputado, né? E vai ainda dar cargos para... mas não pode ter o nepotismo. Como é que não pode ter, malandro? Você é eleito, você contrata os meus parentes, eu sou eleito, contrato os seus, e fica tudo como se não houvesse nepotismo. Então, falta de vergonha na cara de uma grande maioria desses deputados eleitos e senadores. Tanto faz quanto oposição, quanto situação. Essa que é a realidade. Então aí você vê. E outra coisa, esse bonitão que agora está preso, quando deixou o governo, deixou uma dívida de mais não sei quantos bilhões de grana para o Brasil. Fora o afanar das joias. Aí vem o outro falar que o outro é cachaceiro, porque uma vez na vida tomou cachaça. Qual é o problema? Você já viu bêbado alguma vez? Você já viu falar coisas insanas? Você já viu algum desses bêbados? Você viu, por acaso, o seu Bolsonaro subir na ONU para falar alguma coisa? Não tem competência, não tem qualidade, não tem beleza, talvez. Quem votou, votou. Nossa, eu, por exemplo, eu tenho 1,68 m. Se eu fosse deslumbrado, né, eu tinha 1,70 m. Com a idade, fiquei com 1,68 m. Se eu fosse deslumbrado, eu ia, digamos assim, votar no Bolsonaro. Tem 1,80 m, bonitão e tal. Agora, a qualidade, o cara não tem vocabulário, deixa pra lá, né? Deixa pra lá. Bom, Flávio Dino Moraes metem medo, o que ele está dizendo? Não, são competentes mesmo. Todos, todos foram contra, enfim, mas está um papo legal aqui. Aqui já foi. Quem falou que estamos desesperados? Gosto muito de você, Fernando, mas que decepção. Não, decepção estou eu de você acreditar nesse povo. Mas não quer dizer que eu não deixe de gostar de você. Daí o nome, papo reto ou papo torto?
Não, não, a gente precisa realmente fazer um país. Você vê, meu amigo, a sua terra, Portugal, da qual eu me orgulho de ter a família também com dupla nacionalidade. Não há violência. Você não vê tiroteio, não vê nada. E o governo era o quê? Socialista. E o que aconteceu agora? Foi eleito de volta o socialista. Tinha um cidadão lá, porque a direita ela acredita só na meritocracia, esquecendo que amanhã, vamos supor, o Carlinhos. Carlinhos é um cara bem sucedido, empresário, jiu-jitsu, faixa preta, vermelha, mestre, tudo isso e tal. Eu não desejo isso. Um dia você tem uma dificuldade de saúde, quem pode te atender é o cara do posto de saúde, que muitas das vezes ganha pouco mais do que salário mínimo. Então, se quer ter estabilidade no mundo, tem que haver sim a divisão de riquezas. Essa é que é a verdade. Não é que o cara não fique rico. Olha a China é comunista. Eu não sou comunista, mas por quê? Porque eu acredito nas versões partidárias. Mas, de qualquer maneira, lá é praticamente um capitalismo com um partido só. E, na realidade, olha a qualidade de vida que a grande maioria está tendo. Apenas menos de 5% estão abaixo da linha da pobreza. Enquanto no Brasil, com todo o esforço que está se fazendo, a possibilidade de linha de pobreza é muitíssimo maior. Nos Estados Unidos, meu amigo, vai lá em Los Angeles, dá uma olhada naquelas ruas para você ver a quantidade de gente que existe morando. Duvida, morando na rua? Duvida? Então faz o seguinte, quando acabar essa minha fala, viu, Carlinhos, estou falando para você, você vai no YouTube, moradores de rua nos Estados Unidos, e dá uma olhada para você ver. Por quê? Porque o capitalismo não funciona em lugar nenhum. Essa é a realidade. Só funciona para o rico. E o rico quer que o pobre fique cada vez mais bagunçado. Esta é que é a verdade. Abraço para o JV Carvalho assistindo a gente. Muito obrigado. Para Eva Maria, Clube de Regatas Vasco da Gama. Quem falou que estamos desesperados? Gosto muito do Fernando. Assim, a Eva que falou isso. Ok, Eva, é um direito seu, mas não, por que eu teria que pensar exatamente como você? De maneira alguma. Eu me condoo, eu acredito que você também, mas eu tento fazer por onde, na medida do possível, quando eu vejo as pessoas desesperadas jogadas na rua. Ontem eu fui num mercado aqui perto de casa, quando a caminhada, então estavam coitados deitados na rua, o senhor dos seus 40 e poucos anos, e o cara levantou, e eu só notei o que ele estava fazendo, porque um outro bonitão, que nem eu, né, que graças a Deus tem suas contas em dia, se sentiu invadido, que o rapaz apareceu defecando, de calça e tudo. E ele disse, esse cara passou aqui cagando, quer dizer, que negócio é esse? Onde é que está o cristianismo? Onde é que está o cristianismo? Hein? É muito bonito, vai lá, reza, fala com o padre, eu não sou contra não. Não sou contra não, eu acho só que as religiões, cada um segue um caminho que deve seguir, como a humanidade prova, quer queira ou quer não. Agora, tem que acabar o quê? As guerras, não tem que se decepcionar comigo, se quiser, se decepcione, mas tem que se decepcionar com o Trump fazendo maluquice, como está fazendo pelo mundo, invadindo lá. Eu sou contra, eu acho que o tal do Maduro realmente foi fraudulento, né? Então, mas você não tem, isso não lhe dá o direito de você invadir um outro país. Quer dizer, então, tudo isso está mostrando claramente que a gente está cada vez mais afastado daquilo que Jesus nos disse, ama teu próximo como a ti mesmo. Rosângela Godinho, um abraço para você, Rosângela, tudo de bom para ti. Diz com Lula Silveira, bom, aqui já foi. Essa ofensa de cachaceiro, isso é uma bobagem, Eu tive a oportunidade de ver inúmeras entrevistas, tive a oportunidade de ver coisas que até Deus duvida, e realmente qualquer político, tem político aí, político que você fala, sabe que leva dinheiro por fora e outras coisas mais, convém nem nominar, porque a gente é fichinha, né? Então, voltando à história que é importante no dia de hoje, que é a história da criatividade do brasileiro. E são pessoas comuns, são pessoas que algumas, se ganham um pouco mais, ganham só um pouco mais, não estão nem de longe na metade do salário de um senhor deputado que vai votar o aumento daqueles que ele, como é que se diz, assim colocou, né? No serviço público, sem concurso, sem nada, e seja o que Deus quiser. Então é polêmico, esse papo é polêmico, eu sei que é polêmico, mas nessa altura do campeonato, querido,
Eu com quase 80 anos, você acha que eu vou mudar de pensamento? Mas não vou mesmo. Eu tiro o chapéu para esses que estão lutando pelos mais pobres, né? E tiro o chapéu. E tiro o chapéu também para aqueles empresários que sabem a força que podem ter. Não é acabar com o empresariado, não é, sabe, tornar o país uma ditadura, seja de que for, ditadura do centro, da direita ou da esquerda, mas é fazer com que pessoas mais sérias sejam capazes de assumir a posição de governança para ampliar essa situação, que hoje você tem inúmeras faculdades funcionando, algumas com dificuldades, mas essa é a verdade. Hoje você tem, digamos assim, a previdência necessária para atender aquelas pessoas que eventualmente não podem pagar. Há muita falha, muita coisa para fazer. É impossível qualquer cidadão que pregue, digamos assim, o progresso do país não errar. Isso pode acontecer e deve acontecer e eventualmente acontece. Nós não somos perfeitos. Agora, o motivo maior desse papo reto ou papo curto foi, na verdade, elogiar a qualidade das escolas de um modo geral, a alegria do povo de um modo geral, que não tem igual com todas as dificuldades que nós atravessamos. Não tem igual. Essa é a realidade. Você vai para onde que for e você vai ver o seguinte, ver qualidades, ver coisas muito boas, mas quer comparar onde é que tem carnaval? Veneza tem carnaval? Veneza é bonita, as máscaras e tal, mas é aquele silêncio, aquela coisa, digamos, quase sepulcral, digamos assim, né? O carnaval de New Orleans, Nova Orleans, é jazz e tal, mas não tem nem a qualidade, nem o volume de dinheiro. Agora, pare de falar bobagem, pare de imaginar que isso só acontece porque o governo despeja, ou os governos, sejam até o estadual ou o municipal. Na realidade, os governos, eles permitem que tal aconteça, porque sabem que vão ter mais de 2 milhões de turistas que vão gastar em dólar no Brasil e vão dar um lucro da ordem de 2 bilhões, é o que está estimado para o carnaval deste ano, 2 bilhões e 500 milhões. Então é muito dinheiro, e não é governo que patrocina, porque foi homenageado o senhor Lula ou quem quer que seja, não. Na verdade, isso é uma ação espontânea de uma escola de samba que resolveu fazer isso. Agora, por que não foi feito, não houve outra espontaneidade para homenagear o senhor Bolsonaro? Porque, na verdade, é uma pessoa que só se você está apaixonado por ele, aí é um direito seu, né? Mas é uma pessoa que não merece. Ficou 4 anos, não precisa muito, passou todo o seu período como deputado com 2 projetos apenas, ficou 4 anos sem fazer chongas, né? E mais um pouquinho faria o que esse cidadão novo aí da Argentina fez. A jornada, hoje o brasileiro está lutando, o Brasil está lutando para a jornada de 6 horas, para terminar com 1 de descanso, para que seja 6 horas e 2 de descanso, como acontece em muito país da Europa. Pode passar, pode não passar, mas lá agora, o cidadão lá passou uma nova lei em que o empregado tem de trabalhar 12 horas, imagine, você pega às 7 horas da manhã, sai às 7 horas da noite, né? Deve ter um intervalo, imagino, senão o cara morre, né? De 1 hora citando para almoço e tal. Se for demitido, não tem mais nada no seu salário. É o paraíso dos patrões, é o paraíso dos riquinhos, que não querem se coçar. E agora tem que pagar porque eu paguei a minha vida inteira e eu não sou rico. Então tem que pagar imposto. Chato, né? Muito chato, né? Quantas vezes você sonegou imposto? Hein? Não é? Agora não, agora tem que pagar. Então vamos mudar isso aí tudo para continuar esse regime de escravidão que faz com que as pessoas estejam nas ruas se borrando, como eu falei, e que na verdade aí vai dizer, meritocracia, foi Deus quem provê. Deus provê a vida. A sua vida você faz melhor ou pior dependendo das suas ações, mas não tenha dúvida, quando você sair dessa para melhor,
Você pode sair para melhor ou para pior. E não há julgamento, não. O julgamento é você mesmo. Quando for exposto nos seus perispíritos, o que é isso, Fernando? Eu não acredito nisso. Não tem problema, eu sei que é. Eu sei que é. Há 11 anos, 12 anos atrás, eu tive um infarto. Eu saí do corpo, fui parar num lugar lindo, maravilhoso, onde encontrei com várias pessoas, todas de branco, não via o rosto, e uma delas, eu falei, eu estou maravilhado, quero ficar. Isso em segundos, e uma delas disse assim, não, você vai ter que voltar, e eu voltei, e estou aqui, mais uma vez, 13 anos depois, com a graça de Deus, e não preciso de religião nenhuma para poder, sou espírita convicto, evidente que sou, mas não preciso de ser seguidor, mas aplaudo quem segue, mas eu critico a todo aquele que acha que a sua é melhor do que a dele, que na verdade ou somos todos iguais, ou nós todos, tem um hiato aí, ou nós vamos ser o resultado dessa mixórdia que é a vida em sua maioria das vezes, com guerras, com gente matando gente, e as pessoas pudicas querendo impor a culpa que é de todos nós para um só. Forte abraço. Agora você responde. Agora você é que vai responder. Papo reto ou papo torto? Hein? Você decide.